Você é aquele tipo de pessoa que se explica tanto, né? Quando você vai passar um relato para algo ou para alguém, quando você tem que contar detalhes de algo para alguém, aí você se explica muito mais do que você deveria. Às vezes as pessoas elas fazem uma pergunta sobre a sua vida pessoal. É claro que você tem o livre-arbítrio de querer responder ou não, porque é coisa da sua vida pessoal. Mas mesmo assim você se acha no direito de contar para a pessoa detalhes da sua vida pessoal, detalhes que até a pessoa não queria saber, né? Por exemplo, se você for dar um feedback para alguém, se você for contar algo que você viveu em uma viagem, e aí você excessivamente, né? Você acaba se explicando até você acaba falando até mais do que devia falar, justificando mais que o necessário. Geralmente, quem explica muito nessas situações é uma pessoa que tem muito medo, né, do que as pessoas vão pensar dela. Então, ela já se antecipa, né, para que as pessoas não venham interpretar, né, o seu relato, o seu feedback. Por exemplo, eu como tenho fobia social, né? E as minhas reações sempre são elevado às características da tal. Por exemplo, já falei aqui no vídeo e repito, né? A pessoa que tem fobia social, quando ela está no meio de muitas pessoas, o que acontece? Ela acaba imaginando que as pessoas estão olhando para ela e interpretando ela, julgando ela, né? Negativamente. Então a pessoa fica com reações de medo, fica com reações de ansiedade. Eu falo isso porque eu vivo isso, pessoal. Então quando eu estou no meio que tem muita gente, o que acontece? Enquanto eu não me habituo 100% naquele lugar, eu sempre penso que tem pessoas, né, me olhando, ainda mais se tiver um trio, um grupo, eu vou sempre estar pensando que eles estão me olhando, estão me avaliando e me julgando negativamente. No meu caso, eu tendia e ainda tendo a me explicar o mais que o necessário, pelo fato de quando as pessoas veem o meu estado de medo, o meu estado de ansioso, então já me antecipo já que para que a pessoa venha entender o porquê, né, daquelas reações anormais, né, digamos assim. Mas aí chegou um momento que eu me cansei, né, de dar explicações. E os malfeitores, eles percebendo isso, eles começaram a abusar da minha ingênua pessoa, da minha do meu eu medroso, sabe? E as pessoas se achavam com um certo poder sobre a minha vida. E isso era muito cansativo para mim. Era muito desgastante. Eu perdia muita energia me explicando, né, coisas desnecessárias, coisas que eu não deveria e nem poderia explicar, né? E o que acontece? Certa vez eu estava no trabalho, né? Cansado de me explicar para uma mesma senhora, né? Uma senhora que tinha umas características narcisista, né? E certo dia eu mais uma vez me peguei me explicando para ela, porque ela já jogava em palavra a isca, porque sabia que eu ia me explicar, e nisso ela se sentia no controle da minha pessoa. E de certa forma a pessoa acaba controlando a outra mesmo, né?
Porque ela falava, não, eu vou tirar isso dele, mesmo que ele não queira. Pessoas maldosas, pessoal, são assim mesmo. Enfim, um dia eu estava muito cansado, eu estava muito esgotado dessa situação. Porque quando passava aquele medo, eu refletia, né? Pô, eu não deveria falar isso pra ela. São coisas pessoal da minha vida. Enfim, um dia, né, eu conversando com ela, né? Porque infelizmente ficávamos no mesmo local de trabalho. E eu falei assim, ontem eu cheguei tarde em casa, né? Tô com um pouco de sono hoje, etc. Então ela já sabendo que eu me explicava demais, porque eu tinha um certo medo do que as outras podiam pensar de mim, ela já logo se antecipou e falou, mas você estava onde? E eu já estava cansado disso, né? Eu falei, é o seguinte, você não tem nada a ver com a minha vida, cuide da sua vida e para que você quer saber? Nossa, aquilo foi um choque de realidade para aquela senhora. Foi um balde de água fria para ela. Ali ela passou a entender, poxa, o André ele tá mudando. Ele percebe que essa minha atitude não é legal, ele não me acha uma pessoa bacana. Porque essas pessoas mal, ela tenta fazer um lado bacana e esse lado sujo dela. Enfim, depois disso, foi como eu me libertasse, sabe? Eu me libertasse dessa situação de querer estar me explicando tanto. E qual a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei é que na vida você não precisa dar tantas explicações. No final, as pessoas entendem o que querem e o que lhes convém, né? Eu pensava que ao me explicar, eu conseguiria fazer com que a pessoa não pensasse mal de mim. Olha que ingenuidade. E as pessoas, elas vão pensar o que elas querem de você. Você não vai conseguir controlar a outra pessoa. Eu sei que é difícil, né? Nessa situação, ainda mais eu que tenho fobia social, você que tem outro problema, que fica se explicando tanto. Eu sei que você pensa que poderia controlar o que a pessoa estava pensando de você. Mas não. Elas vão pensar o que elas quiserem de você, né? E ao você se explicar, vai ser pior, sabe por quê? Porque elas vão tirar a conclusão que elas quiserem de você. Elas que vão decidir o que ela vai pensar de você ou não. Você não tem esse controle, né? Você nunca vai poder controlar o pensamento de outra pessoa. Então, assim, pare de se explicar tanto, né? As pessoas vão entender o que querem de você, né? Vão entender o que lhes convém, né? Sendo assim, o que você tem que fazer é seguir a sua vida, né? Cada um vai entender do jeito que quiser. O invejoso, o egoísta, o hipócrita, o fofoqueiro, o medíocre, né? Vão ouvir as suas explicações e vão criar suas próprias versões, né? E pior, acredite, nenhuma delas vai ser boa para você. Elas vão criar suas próprias versões do que você contou para ela e nenhuma delas vai ser boa para você. Então, se você está fazendo algo que não prejudica nada e nem ninguém, segue a sua vida, né? Não fica se justificando mais para ninguém. Você não vai controlar o pensamento da outra pessoa, certo, pessoal? Obrigado por estar ouvindo até agora, né? Esse relato de uma pessoa que tem fobia social.
e que a fobia social ela tem várias ramificações, uma delas é estar se explicando demais, né? Então eu já te peço que você aí se inscreva no meu canal, que você aperta aí o sininho, né? E dê essa moral pra gente aí, não custa nada, gente. Sabe aquele legalzinho? Chega lá e plim, acabou. E isso o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e vai estar espalhando para muitas pessoas. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.